Olha, hoje nós temos um convidado que é muito especial há muito tempo e que estava fazendo falta aqui na minha sala de visitas do Zoom. É Jorge Caldeira, professor de História, formado na FEFELESTE da USP, jornalista, um dos maiores sucessos editoriais da história do Brasil, com a excepcional biografia que ele fez do Mauá, o Mauá, empresário do Império, e também, digamos assim, um nome muito requisitado aí para entrevistas, e é uma honra para mim estar recebendo Jorge Caldeira, o Mameluco. Fala, Mameluco! Grande Neumann, tudo bom aí? Prazer falar com você, falar com, enfim, toda a tua rede imensa de São, contatos. são 20, são 3.200 e... Não, 3.000, sei lá, 250 inscritos. Mas olha aqui, eu botei esse paletó especial aqui para você, porque esse paletó aqui é o paletó favorito de Tiago Pinto. Tiago Pinto é um primo meu, neto de um irmão do meu pai, que mora em Souza, a cidade de Sorriso, tem 15 anos e está se introduzindo agora nos estudos. Tá lendo, sabe o quê? Está lendo Sérgio Buarque, está lendo Gilberto Freire. Então eu vou introduzi-lo na entrevista usando esse paletó favorito dele. Com 15 anos, o Thiago Pinto adora um paletózinho. O Jorge Caldeira, quais foram os seus grandes ídolos inesquecíveis quando você era um garoto e estava na FEFELESTE da USP? Bom, eu comecei a ler muito cedo. Minha mãe era uma grande leitora e ela fazia questão, meu pai também, e eles tinham uma biblioteca em casa apartada para os filhos. E livro em casa podia entrar o que quisesse desde criancinha. Era a prioridade. Quer dizer, quero uma camisa. Não, camisa é cara, roupa não precisa. Ah, tá bom, quero 12 livros. Tem certeza que não é 15? Então, isso criou um hábito de leitura. A gente tinha um quarto, que era o quarto de brincar, vamos dizer assim, na casa, mas tinha mais livro do que brinquedo. Tinha uma estante grande. Então, eu comecei a ler muito cedo. Acho que o primeiro livro que eu li foi ainda no primeiro ano de escola, Robson Qual foi o Crusoe. livro? Qual foi o Robson livro? Crusoe. Robson. Robson Crusoe. Começou bem, né? Então, e aí o Monteiro Lobato inteiro, né? Tinha lá todos eles, e tinha, enfim, livro de toda espécie. Muito livro de história. Minha mãe era a professora de história formada. E seu Então, pai? meu pai médico. Meu pai médico, trabalhava, enfim, muito, ótimo médico, oftalmologista. Então, eu comecei assim, quer dizer, então não foi na faculdade que eu fui me interessar por. Quando eu cheguei na faculdade, eu já trabalhava escrevendo. Então, não é. No primeiro ano da faculdade, na verdade, eu comecei a trabalhar na Abril. Então, as minhas leituras vieram desde muito cedo. O colégio, o ginásio, antigamente, para o qual eu fui, que era o Aplicação, que era uma escola sensacional, talvez a melhor escola. Eu nunca passei por nenhuma escola nem parecida com essa de tão boa que era, né? Uma escola pública. E então as pessoas liam muito na escola desde criança, enfim, não era estranho o mundo da leitura. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já tinha uma formação grande, eu já estava, enfim, já tinha, sei lá, com 14, na idade do teu sobrinho, eu comecei a ler Marx, comecei a ler, enfim, sociologia e comecei a gostar. Acabei me formando em ciências sociais, né? E Quais foram? então, Você tropeçou na faculdade com alguns dos autores que você lia? Quer dizer, algum ídolo seu? Quais eram os seus ídolos quando você entrou na FEFELESTE? não, na verdade, eu não tinha, enfim, eu tropecei em gente que foi muito importante para mim, não na faculdade, né? O meu melhor amigo é o Paulo Henrique Cardoso, que era, enfim, meu colega de colegial. Filho de Então, Fernando Henrique.
Então, ele Filho de Fernando Henrique e de Ruth. então, eu não sabia quem era o Fernando Henrique e a Ruth, mas ia na casa deles com o Paulo, né? Então, comecei a conviver muito com os dois, porque eram os pais do Paulo, né? E aí, com isso, conheci praticamente toda a intelectualidade pela via da pessoal, né? Lia também, mas eu não tive ídolos no sentido fora o Marx, que era, eu achava que, enfim, era o que eu gostava de ler. Mas logo mudei, logo que eu fui para a faculdade, eu já estava trabalhando, né? Então eu fui trabalhar na Abril Cultural com 18 anos. E era uma editora que fazia enciclopédia, fazia os pensadores, fazia, enfim, E enciclopédia você de tudo. trabalhava com o Popovic, Pedro Paulo Popovic? Pedro Paulo que me levou para trabalhar lá, com Você 18 anos. conheceu o Pedro Paulo fora de Abril? Conheci em Ibiúna, o Fernando Henrique alugava uma casa em Ibiúna, estava almoçando lá no domingo, o Pedro Paulo, aí eu reclamei que jovens não tinham oportunidade e tal, não sei o que. Ele falou, olha, segunda de manhã, às 9 horas, você vai fazer um teste na Abril. Eu fui, fiz o teste, era uma enciclopédia chamada Enciclopédia do Estudante, que estava bem atrasada, e ia de A a Z, eu peguei na letra C, acho que Servídeos, foi o primeiro verbete que eu tive que escrever para a enciclopédia. E como eu era muito parecido com o público-alvo da enciclopédia, quer dizer, eu era estudante recém-saído do colegial, a enciclopédia era para estudantes, eu fui adotado como uma espécie de mascote, porque todo mundo ia me testar para ver se o texto, se alguém como eu entendesse, devia ser bem escrito. E, além disso, eu conseguia escrever. Então, eu tive uma formação e rapidamente eu me adaptei. E aí fui trabalhar no departamento comercial, enfim, tive uma carreira curiosa, né? E fui fazer planejamento de enciclopédias. Planejamento é quanto custa, quanto tempo leva, como é que faz, como é que não faz, o que, que precisa. E aí uma enciclopédia que eu fiz do planejamento era uma história da música popular brasileira, que a Abril fez. Eram 75 quinzenas de um disco e uma biografia de um músico. Essa eu achei bacana, falei, pô, eu quero ir para a redação. Me levaram de volta para a redação. Eu já não era mais o garoto de testes, eu assim, já era agente. Porque tinha um problema, lá que eu entrei com 18, o funcionário seguinte tinha 31. Então, eu era realmente o júnior do júnior quando eu entrei lá, Era um mas daí com mascote. 20 Você era um mascote. era o mascote. Eu era o mascote. Mas com 20 já tudo bem. Daí eu fui. E aí veja você que vida triste. Eu, com 20 anos de idade, eu era obrigado a passar 15 dias com o Nelson Cavaquinho, no Rio de Janeiro, vendo as coisas, reunindo foto com os melhores fotógrafos do Brasil, David Zing, Walter Firmo, era uma coisa espetacular. E fazer uma biografia do cara. Ganhava todos os discos, Abril pagava, e ainda pagava um bom hotel e almoço e jantar no Rio de Janeiro com essa gente. Depois o Caetano Veloso, depois o Milton Nascimento, depois o Mano Décio da Viola, enfim, é a vida triste. Né? Você, lá em Ibiúna, você então, frequentava o Pedro Paulo, frequentava a Ana Maria, mulher do Pedro Paulo, grande Sim, intelectual muito. também, né? Foi Grande, não, atropelada todos eram. barbaramente na Avenida Sumaré. E os Isso. filhos devem regular a idade contigo, a Silvia e o Não, sim, André. sim, a Silvia eu fui morar num apartamento depois, mais tarde, onde ela mora. Enfim, era a minha turma, né? Mas a diferença é que logo eu comecei a trabalhar o dia inteiro fazendo isso, é bem verdade, e estudando à noite. E aí, conhecendo esses músicos, eu fui entendendo que o Brasil tinha uma cultura popular muito relevante. Quer dizer, eu fui entrevistar o Ismael Silva num boteco absolutamente infecto ali no Santo Cristo. Enfim, ele estava vestido de Ismael Silva. É a foto que está na capa do disco. Terno branco, camisa laranja, tomate, e falava como Ismael Silva e tinha elefantismo. Então, era uma figura. E ele ficou vendo ele, eu comecei a entender o seguinte: como é que um cara pobre, analfabeto, sabe mais sobre o Brasil do que eu sei? E ele falava da obra dele, com toda a razão, como uma coisa importante para a cultura do Brasil, e é.
Ele era da geração de 30, que é uma geração, quer dizer, é o top do top da música popular brasileira, né? Dela, inclusive, você tirou um personagem que foi o Noel Rosa. Mas além do Noel Rosa, do Ismael Silva, do Senhor, quer dizer, foi uma geração de ouro do samba brasileiro e você um menino, conviveu com eles nessa época. Que época era, Jorge? 1975, 76. Né? Quem deles você conheceu? O senhor já tinha morrido, Noel já tinha morrido? Não, João da Baiana, dos antigos. João da Baiana, Cartola, Mano Décio da Viola, Nelson Cavaquinho, era vivo. Todos esses eu convivi pessoalmente 15, 20 dias com cada um. É o que dava para conhecer razoavelmente bem. E então isso foi me formando, quer dizer, eu fui entendendo que a cultura oral do Brasil era tão importante quanto a cultura escrita que eu tinha em casa. Eu fui ter a noção dessa cultura, da importância dessa cultura oral mais tarde, mas daí eu fiz disso meu objeto de estudo. Eu fiz meu mestrado com o Gabriel Kohn, que é um grande sociólogo, um dos maiores especialistas em Weber e em Adorno. Então, eu passei do Marx para o Adorno, saí do marxismo clássico para a escola de Frankfurt, muito depressa. Não, na verdade, o Adorno não era marxista, mas ele era um marxista bastante curioso, porque ele era crítico do socialismo. Ele achava que o socialismo era uma experiência fadada ao fracasso. A escola de Frankfurt, aí um parênteses importante, que era o Adorno, Benjamin, Horkheimer, ela foi fundada porque eles ganharam um legado grande em Frankfurt para estudar sociologia e eram marxistas. É a primeira viagem que eu sou no começo da década de 20. E o Walter Benjamin, que depois veio a ser um dos maiores críticos literários do século XX, foi mandado para a União Soviética para entender a experiência socialista, explicar para os alemães e ver qual era o caminho para o socialismo. Ele foi, era empolgado com a experiência, mas não deixou de notar, isso em 1925, ainda com Lenin vivo, quer dizer, nem era a época do stalinismo, que o fato de você colocar o mercado na ilegalidade, quer dizer, proibir por lei a existência de mercados, não eliminava o mercado, mas criava um mercado negro. Então, o mercado, a questão não é, você não acabava com o mercado por lei, mas, além disso, ele percebeu que as pessoas que ficavam ricas no mercado negro subornavam os funcionários do governo. E já em 1925, as grandes mansões dos antigos nobres russos estavam ocupadas por uma mistura de burocratas com funcionários, com gente do mercado negro. E isso que ele chamava de nomenclatura. Né? Não, ele ainda não chamou, em 1925. Isso foi ser chamado em 1950, isso era 1925. E ele escreveu isso. E a escola de Frankfurt entendeu que a coisa era mais complicada do que simplesmente as previsões mais simples do Marx, de que bastava ter uma ditadura do proletariado que você tinha imediatamente um socialismo. Então, a escola de Frankfurt era crítica do socialismo e do capitalismo. E eles apoiaram dos comunistas e dos nazistas, né? E acabaram ficando, não renegaram Marx, misturaram com Freud, fizeram, enfim, era uma coisa muito própria. E o Adorno era um bom sociólogo da cultura. Então, para o meu mestrado, eu escrevi, meu primeiro livro foi o Noel Rosa, foi antes do mestrado, eu fiz uma biografia do Noel. Eu quero lembrar que, nesse tempo, música popular era um tema marginal. A biografia de música popular era mínima, era uma coisa que ninguém achava importante. Acho que essa obra da Abril ajudou muita gente a pensar em música popular como algo importante para a cultura brasileira. Ô Jorge, fala um pouco desse título, Noel Rosa, De Costas para o Mar, que é um belo título, hein? Fala um pouco dele, como é que você chegou nele? O Noel Rosa nunca foi à praia. É Rio de Janeiro o tempo todo, mas não há uma cena de praia em toda a obra do Noel Rosa. Quer dizer, é uma vida urbana dentro da cidade. E a música popular brasileira, né, só foi à praia na Bossa Nova. Né? Só cara que ia na praia começou a fazer música, que era rico, que era gente mais... começou a fazer música na Bossa Nova. Né? Coisa de
Quer dizer, Marquinhos. quando a música mudou da Vila Isabel para Ipanema, né, Jorge? Exatamente, é isso aí. Então, e o meu mestrado, que é pelo telefone, né, que é sobre a formação do samba, quer dizer, vai de da primeira para a segunda gravação do Donga. Donga gravou pelo telefone em 1916, a primeira vez, e regravou em 39. Só está na memória da gente a gravação de 39. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. A gravação de 1916 é o chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Então, essa memória, a primeira gravação a gente provavelmente não conhece como samba, a segunda é o que a gente conhece como samba, que é o quê? Uma música de disco. O samba que a gente conhece, o samba que está na nossa memória, não é o samba popular. É uma coisa de 3 minutos, com parte A, parte B, orquestrado de uma determinada maneira, um formato de canção que foi criado por essa gente de música popular, mas A não turma tem de 30. nada. Produto da fonografia para tocar na radiofonia. Exatamente. E o rádio é da década de 20. Então, essa a obra, e é feita por gente popular. São esses que eu falei, Donga, João da Baiana, Pixinguinha, esses caras que fizeram essa construção que não é exatamente cultura popular. É uma cultura popular, mas é uma cultura popular adaptada ao mercado e ao disco. E eles sabiam disso. E eles que ensinaram para todos os músicos que vieram depois, ricos ou coisa, João Gilberto, Tom Jobim, não tiveram que se preocupar com o formato de fazer pequeno para o disco em 2 partes, já estava feito. Eles só repetiram aquilo que foi criado lá nos anos 30. Né? Então, não é um processo trivial. O samba, esse samba de disco, ficou pronto antes do jazz. O jazz entrou em disco nos anos 20 nos Estados Unidos. Aqui em 1916 já estava pronto. Eu vou te contar uma história, não sei se eu É, vou te fazer inveja, mas é uma história de burrice minha, tá? Uma história minha. Interrompendo a tua entrevista, reclamo muito que eu interrompa as entrevistas, mas eu era menino e passava férias na casa de um maestro, amigo do meu pai, que tocava pistão na banda. E aí um dia aparece um negrão tocando no saxofone, ele falou, é Pixinguinha, o maior gênio da música brasileira. Aí eu fui morar no Rio, um dia eu passo pela whiskeria Gouveia, tá Pixinguinha tomando um whisky cowboy, e eu não me aproximei dele para dizer, Pixinguinha, eu vi você, assim, nada. Fiquei ali parado e fui embora. Perdi a oportunidade de conhecer Pixinguinha. E você, conheceu Pixinguinha? infelizmente, ele já tinha se ido quando tinha acabado de morrer quando começou a coleção. Quer dizer, estava começando. Na verdade, foi mas o João da Baiana eu conheci, que era mais velho que o Pixinguinha. Né? E esse eu Pois é. conheci. Eu não consegui nunca me recuperar desse trauma, mas quando o Pixinguinha morreu, trabalhava na Folha e escrevi o perfil de Pixinguinha na Folha Ilustrada, que era editada pelo meu amigo Jaime Negreiros, que tinha me editado lá na editora local. Mas aí você passou por um período na imprensa, depois dessa fase musical, né? Você foi editor da Bravo, e eu acho que a primeira obra tua que eu conheci foi a revista Bravo, né? Passou pela Ilustrada, que eu acabei de falar, não é isso? Passou Eu pela tive, Ilustrada. sim, eu comecei na imprensa lá, fazendo fascículo, né? Mas a imprensa periódica eu comecei com a turma do Trajano, Calili, Palmério Doria, etc. Tinha um jornalzinho chamado Ex, depois mais um. Eles eram chamada imprensa alternativa, também com movimento, opinião, que eram jornais de oposição ao regime militar, né? Que é o que dava para fazer sendo funcionário da Abril. Eu não podia E tinha uma trabalhar revista na do Pão de Açúcar, não tinha? Não tinha o Bondinho, mas Caderno do essa Pão de foi Açúcar? anterior. Essa é de 72. 72 eu tinha 15 anos, 16 anos. Né? Hum. Essas que eu fui trabalhar, que eu já estava aí, como eu já era aguerrido profissional da imprensa, eu fazia colaborações gratuitas, porque isso Abril permitia, a veículos de oposição. Então, por exemplo, às vezes a gente saía da Abril
em 75, saía da Abril sexta-feira, pegava o carro, atravessava a Dutra, chegava no Rio à meia-noite e ajudar a fechar a Opinião ou uma revista chamada Argumento, que era desenhada por gente da Abril e feita pela Opinião do Gasparian, Fernando Gasparian, que era enfim, uma doce figura, uma figura de resistência do regime militar. Trabalhava sábado, ia para a praia domingo, voltava para ir trabalhar segunda. Quer dizer, esse é um tipo de coisa que a gente fala hoje, as pessoas não acreditam que a coisa era assim, mas era. No tempo do regime militar, todo mundo se ajudava, como podia. Então, um cara da grande imprensa com um cargo fazia isso. Né? Você frequentou o apartamento do Fernando Gasparian na praça, no Parque Buenos Aires, em Higienópolis? Sim, eu frequentei o Gasparian desde lá do Rio, da casa dele no Leblon, que era uma coisa até a última ali na Buenos Aires. E, enfim, eu era muito amigo das filhas dele, especialmente da Helena Gasparian, que é a minha amiga até hoje, extraordinária, figura, uma diplomata da melhor categoria. Você estava no jantar que ele deu para o Raul Alfonsino? Não estava. Eu estava lá, eu pensei que podia ter encontrado lá. Ele era uma figura, mas em compensação eu fui eu tenho cenas impagáveis com o Gasparian. Só uma coisa, no fim eu acabei tentando com a Helena levar adiante a política externa na revista que ele fazia. Então eu trabalhei até recentemente tentando, né, fazendo trabalho voluntário para fazer essa revista junto com a Helena. Mas o Fernando, um jantar que ele me levou, que disse que mudou a minha vida, porque eu comecei a trabalhar em jornal em 87. Né? Já tinha tido muita experiência, tinha 13 anos de experiência quando fui para Jornal Diário, na Folha. Né? E aí o Gasparian um dia me chama e fala: você tem que vir aqui em casa, que tem um cara que você tem que conversar com ele, não sei o quê. Bom, era um armênio, Abel Agabeguian, que era o cara que bolou a Glasnost, era o principal assessor do Gorbachev. E aí, num jantar desse, os dois armênios ali eram chegados a um uísque. Eu saí de lá, não me lembrava nem muito bem o que tinha acontecido. O uísque dele era bom. Eles eram bons. Mas o Agabeguian foi uma coisa muito impressionante, porque ele falou: olha, isso era 80 e... fim de 88, começo de 89. Falou: esquece, o socialismo acabou, a União Soviética acabou, isso tudo é besteira, nós vamos destruir isso aí. E explicou por que precisava destruir. Enfim, ele entendia bem de economia, era de economia marxista. E aí eu entrevistei ele para a Folha e logo em seguida para a Isto É, porque o Mino me chamou para ser editor de economia da Isto É. Né? E esse cara muito cedo me fez perceber que a experiência do socialismo real, assim chamado, tinha acabado, tinha fracassado. As razões eram econômicas, fundamentalmente, que eles criaram uma economia que não parava de pé, e a história da mudança da União Soviética, que eu entendi a partir dele, é maluco, foi de propósito. Ele falou: nós só temos um jeito de fazer isso aqui, que é destruir. Nunca nenhuma nação grande demoliu a si mesma como foi na época do Gorbachev, e era consciente. Eles achavam que só da demolição sairia outra coisa. Então, eu aprendi muito, graças ao Gasparian, aprendi muito com ele, e aí eu fui de volta, depois eu voltei para a Folha, porque o jornalista vai de um lugar para outro, né? O jornalista é um ser nômade. Fui cobrir os Jogos Pan-Americanos em Havana, em 91. E aí vi que mandei lá, a última reportagem mandada de lá a última festa do socialismo, que foi a festa de encerramento dos Jogos Pan-Americanos, e foi mesmo. Naquele dia teve um golpe na Rússia, que é do Andropov, Cuba ficou do lado do golpe, o Yeltsin tomou o poder, enfim, era um período agitado. Mas aí, por conta desse negócio, desse golpe, eu tinha um amigo cubano que eu levei para a praia, né? E Rodolfo Ataíde, filho do jornalista brasileiro Félix Ataíde. Trabalhei com o Félix, grande pernambucano, trabalhei com o Félix Ataíde, maravilhosa figura, saudade do Félix. Então, essa maravilhosa figura
casou-se com uma cubana em plena Revolução Cubana e teve esse filho. E a mãe dele, que tinha feito a Revolução Cubana, que era uma socialista maravilhosa, enfim, aquelas coisas. A gente chega em casa de noite, nesse último dia eu mandei a matéria para a Folha, que tinha que mandar cedo, porque era edição para a edição de domingo, eu mandei no sábado. Domingo era folga. Fui com ele e umas amigas para a praia de Varadeiro, né, que é a praia, enfim, cubana, tinha direito, jornalista podia comprar gasolina, bebida, comida, etc. e tal, e cubano não podia. Então eu tinha que comprar e comer escondido com eles. Chegamos, voltamos de noite para casa, está lá a mãe dele chorando, descabelada na rua, porque, meu filho, eles estão destruindo as estátuas do Lênin. Eu não sei o que está acontecendo. Eu fiz a Revolução Socialista, saía na televisão em Cuba, os caras lá, derrubando a estátua do Lênin, muro de. Enfim, era uma choradeira infinita. A mulher dela. Depois fizeram aquele Adeus Lênin, o filme. Mas eu lembro dessa cena. Tem uma cena maravilhosa de uma estátua imensa. Não me lembro se do Lênin ou do Stalin, numa barcaça pelo rio Danúbio. Assim. Exatamente. Maravilha É de isso. É isso. Então, os escombros do socialismo que se fizeram nessa hora, enfim, foram mudando a minha percepção, né? E eu já tinha, quer dizer, a essa altura do campeonato, eu já tinha. Eu estava. Em 92, no auge do governo Collor, enfim, o Brasil estava péssimo, né? Eu sou uma pessoa razoavelmente otimista. Eu falei, pô, eu vou largar isso aqui, vou estudar direito o Brasil e tal, e vou fazer uma biografia do Mauá. Eu tinha decidido fazer isso em 92. Eu era daí diretor da Antes de redação. falar nisso, eu queria te perguntar uma coisa. Esporte, economia, você trabalhou no Exame. Foi editor de economia da Isto É. Esporte, economia, música popular. Você é o próprio faz tudo, factotum. Cara, jornalista tem que saber rever do classificado a primeira página, no antigo jornal. Jornalista é uma profissão não especializada, eu fiz tudo. Que, aliás, no Jornal do Brasil, o classificado era na primeira página. Então, foi o meu tio-avô, José Pires do Rio, que pôs, para lembrar ao leitor. Ele foi diretor do JB dos anos 30 até os anos 50. Para lembrar ao leitor que o anunciante é importante. Então, era isso mesmo. E eu cobri tudo, crime, tudo. Aliás, eu gostava de ser não especializado. Eu escrevi enciclopédia, de A a Z, de abacate a Zwingli. Então, você tem que saber escrever sobre todos os assuntos. Isso é uma obrigação de jornalista, eu acho. Falar com todo tipo de gente, cobrir todo tipo de coisa que é relevante. Enfim, mas aí eu estava na Exame, eu era diretor de redação, ou subdiretor, na verdade, o segundo do Machado, que era o diretor. Eu fechava a revista. Cansei, pedi demissão, falei, pô, eu vou estudar. Isso era 92, né? Collor caindo, enfim. Grande Machado. Grande Machado, meu querido amigo. Enfim, como você vê, eu trabalhei, nós dois aqui somos dois dinossauros do jornalismo, né? Porque eu trabalhei com gente de. E aí eu comecei a estudar. Eu ia fazer a biografia do Mauá, comecei a fazer a biografia do Mauá em 92. Antes do Mauá, o que é Mameluco? Por que a tua editora é Mameluco? Porque o Brasil enfim, eu acho que aí a gente pode. Eu não tinha. A editora foi fundada em 96, então vamos pular entre 92 e 96. Deixa eu contar o que aconteceu para explicar o Mameluco. Tá bom. Isso, tá bom. Quando chegar na época do Mameluco. Então, você... não, vamos ao Mameluco, então, rapidamente. Então, aí eu comecei a estudar por quê? Porque o que me achei espantoso no Mauá? O Mauá foi o seguinte: eu fui pegar uma biblioteca da minha mãe, estava guardada numa fazenda. E aí cheguei lá, achei uma biografia do Mauá feita por um bisneto dele, li, e achei espantoso que depois, com tudo isso de enciclopédia e coisa e tal, tem uma figura daquele tamanho que não fazia parte da história. Eu nunca tinha me passado o Mauá como uma figura histórica. Eu achei espantoso. Falei, pô, vou entender melhor por que esse cara, agora, isso era 1992, por que eu, que sou um cara que leio desde criancinha,
e li muito sobre o Brasil, já tinha lido muito, estudado muito sobre o Brasil, e que tinha entrado em economia porque virei repórter de economia, editor de economia, enfim, foi um interesse tardio na minha vida. Quer dizer, o Marx tinha alguma coisa, mas economia mesmo. Aí eu fui atrás e comecei a fazer a biografia do Mauá. Só no ano seguinte, que eu já estava fazendo, que o Luiz Soares me chamou e falou: olha, aqui tem uma coleção, você não quer encaixar aqui uma hora? Encaixei. Né? Mas, enfim, e o Mauá ficou pronto em 94, no final de 94, quando o Fernando Henrique, esse que era meu amigo, estava lá fazendo campanha de presidente e eu estava escrevendo todo dia, porque você sabe que né, um livro tinha prazo. Então, o editor, o Fernando Moraes e eu tínhamos o mesmo problema, um editor implacável, que era o Luiz Schwartz, com os prazos. A gente ia no mesmo bar, à noite, depois de escrever, escrevia, ia para o bar, para o Nabuco, que ele era sócio ali em Higienópolis, e eu estava no Mauá e ele no Chateau. Né? E os dois, o Chateau saiu antes, mas o Chateau já estava na base do que o Luiz mandava um office boy para casa do Fernando Moraes para dizer: e aí, como é que é? Vai ficar pronto? Aí chegava de noite, a gente ficava lá, o Fernando fazia falta 3 anos para eu matar esse filho da puta. Eu conheci o Luiz Schwartz antes de vocês, porque o Fernando é mais velho que eu, mas você é mais novo. E eu conheci o Luiz Schwartz trabalhando com o Caio Túlio. Com o Caio Isso, lá Túlio, no com o Caio Leandro. Graco. Com o Caio Graco. Eu conheci o Caio Graco e fiz uma matéria para o Jornal do Brasil sobre a editora brasiliense, cuja linha editorial era do Luiz Schwartz, antes dele fundar a Companhia das Letras. Isso. E o Caio Túlio também trabalhava lá no Leia Livros, Caio Túlio Isso. Costa. Era editor, eu era resenhista, fazia resenha para o Leia Livros. Bom, mas enfim. Aí eu fiquei, tinha que acabar, entreguei, sei lá, janeiro, fevereiro de 95, né? E aí, pô, descansei um pouco, aí o livro saiu, foi um sucesso extraordinário, uma coisa absolutamente inesperada. Acho que ninguém, nem eu, nem. Né? Acho que foi o terceiro ou quarto livro que mais vendeu na Companhia das Letras. Agora deve ter tido outro livro que vendeu mais, mas na época, lá, 10, 15 anos atrás, era isso. Quem vendeu mais, o Rei do Brasil ou ele? Eu não sei. Eu não sei qual. O maior está aí até hoje também. Eu já estou também. Então, são livros bastante permanentes, o que é uma coisa. Virou memória nacional, né, os dois. O Luiz inventou a forma, devo dizer que. Quer dizer, eu ia fazer uma biografia do Mauá de qualquer jeito, mas o Luiz ele fez a fórmula, né, encaixou o que eu estava fazendo na fórmula dele. E o Luiz é um grande editor, o maior editor que eu acho que eu já vi aqui. Ele e a Bia Bracha também. A Bia Bracha é tão boa quanto. Né? Eu tive a sorte de trabalhar com grandes editores. Então, o Mauá fez esse sucesso medonho. E aí eu saí de uma coisa compulsiva para mais duas. Eu estava devendo um doutorado que ia ser o Mauá. Eu fiz junto com escrever o livro, eu aproveitei e falei, vou fazer doutorado. Já tinha feito o mestrado com a formação do samba, e aí não deu. Então, eu fiz o doutorado com o resto do Mauá, que veio a dar na Nação Mercantilista, que é um livro que eu publiquei, e aí eu resolvi comemorar Quem o foi teu sucesso. orientador? Desce. Eduardo Kugelmans, que é uma grande figura também, um grande orientador, um cientista político da melhor qualidade, adorável figura, assim, sempre. Tanto o Gabriel quanto o Kugelmans foi uma felicidade, porque eu fazia uma loucurada e eles diziam, pô, é pouco, tem que fazer mais. Né? Então, isso ajuda muito a você fazer as coisas. Você pode dar mais. E então, o que eu fiz? Eu fiz um projeto maluco, eu falei o seguinte, eu estava com um filho pequeno, e os meus filhos, minha filha estava em 95, minha filha estava fazendo 12, 13 anos, meu filho 8. E eles estudavam a história do Brasil péssima. Eu falei, vou fazer um CD-ROM para essas crianças. O CD-ROM estava começando, a internet é de 95. Então, enquanto fazia o doutorado, eu
comecei a fazer um CD-ROM para as crianças. Né? Juntei uma turma de amigos meus e tal, e fiz uma viagem pela história do Brasil, que era site, CD-ROM, banco de dados, enfim, entrei na informática na hora certa. Eu já usava computador desde 89, porque a minha irmã é professora da Universidade da Califórnia. Então, ela trazia computadores, ela é professora em Berkeley agora, mas estava nessa época, ela estava lá em Berkeley, trazia computadores, enfim, eu me inteirei logo disso. E aí, ao fazer esse CD-ROM, que era para as crianças, eu queria que elas soubessem de onde veio o povo brasileiro. Né? Não queria que ela estudasse essa história que ensina, mas eu entender o que é o brasileiro, de onde ele veio. E eu comecei a entender, nessa época, que o brasileiro, na verdade, é uma identidade curiosa. Se você pode pegar de dois jeitos, mas o problema é o mesmo. Se você pega Guaibim Pará, que era uma índia, filha do chefe Taparica, que nasceu índia na ilha de Taparica, portanto, né, o Taparica era o chefe lá da ilha, e que foi uma das casadas com um náufrago chamado Diogo Álvares Corrêa, e ela se converteu ao catolicismo, foi batizada na França, em Bordeaux, na França, por a Catherine de Grande, que era uma nobre francesa, né? E, portanto, Catarina e Paraguaçu, agora Paraguaçu, casada com Caramuru, ela morreu nobre e rica, e é a matriarca de todas as famílias de 5 séculos, as famílias tradicionais da Bahia. Né? A gente não entende esse percurso, quer dizer, como é que alguém que nasce em Índia morre um europeu rico? E E como é que um funda mal uma, e funda uma oligarquia. e funda uma essa é a nossa oligarquia. Então, essa é uma transição. Você tem a transição contrária. Em São Paulo, pela mesma razão, o João Ramalho casou com, entre outras 20, 30 mulheres, com a Bartira, que Partida. acabou ficando mais oficial, mas o João Ramalho morreu nu na aldeia de índio. Quer dizer, e foi vereador, foi eleito vereador em São Paulo, Santo André, enfim. Então, como é que o cara, que é ao mesmo tempo uma autoridade colonial, morre nu na aldeia de índio fazendo o percurso contrário da Da Catarina Catarina. Paraguai, que é da Guaibim Pará, para usar o nome certo. Né? Então, esta possibilidade, essa transição social gigantesca, você nascer, e cultural, você nascer numa tribo tupinambá e morrer fundadora da primeira capela do Brasil, piedosa, religiosa, doadora da igreja, etc. e tal, mas teve esse percurso na vida. Ou você nascer, ser uma autoridade, capitão nomeado pelo rei, pelo governador-geral, que foi o João Ramalho, e morrer na aldeia de índios. Ou se você pegar em Pernambuco, que é mais engraçado ainda, Pernambuco, você tem né, o Duarte Coelho, veio com a mulher que era nobre, dama do passo, né? Brites de Albuquerque. Né? Era aia da rainha de Portugal. E vem para cá, ela vem com o irmão casa com 30 índias também, tem um monte de filhos, um deles, o Jerônimo de Albuquerque, que fundou Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, blá, 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 tudo que você queira, até Belém, né? E andava nu, combatia nu como índio, etc. E tal. Então, esta mistura inicial foi autorizada pelo governo, quer dizer, veja bem, uma vez batizada, desaparecia a origem indígena. Cristão novo. Não, era cristão velho. A batismo de índio, provavelmente era cristão, equivalia a cristão velho, porque o índio era considerado inocente. Então, você podia nobilitar a Índia, a Catarina podia morrer nobre, porque era cristã velha e nasceu índia. Então, e estavam aplicando a lei portuguesa. Esta mistura, que é muito difícil da gente identificar, porque a gente apaga, a gente esquece muito depressa disso, essa mistura é um mameluco. Então, Tá aí, tá aí, aí.
Daí, Daí a editora, que foi a empresa, na verdade, primeiro que eu fiz uma empresa, porque essa coisa eu fiz na pessoa física, mas era uma bagunça tão grande que foi mais fácil fazer uma empresa, e aí eu criei a Mameluco, né, para fazer esse CD-ROM, né, que foi, enfim, foi para a lista também dos mais vendidos, foi para o primeiro lugar da lista, enfim, foi uma coisa grande. E aí eu comecei a. como é que entrou? Como é que entrou o Zé Bonifácio de Andrade da Silva na história da Mameluco? Então, Meu herói, para mim o maior brasileiro de todos os tempos. é o maior brasileiro de todos os tempos. Como é que entrou? Entrou que para fazer a Mauá, eu sou um pesquisador sério, eu li todos os teóricos, e estava fazendo também doutorado de ciência política, não se esqueça. Então, o meu doutorado é sobre a Constituição do Império. Eu acabei esse CD-ROM e fiz o doutorado que acabou publicado na Nação, como uma Nação Mercantilista, em 98. O meu doutorado era o quê? Era essa mesma mistura de formação, de coisas aplicadas às instituições brasileiras centrais do Império. Né? Então, o que é isso? A Constituição do Império, que é basicamente enfim, o tema do meu doutorado, era uma Constituição curiosa, porque ela tinha duas soberanias. Tinha a soberania popular, burguesa, com essa, Voltaire, enfim, Rousseau, Montesquieu, que é a separação de poderes, etc. E tal. O poder vem do povo, emana do povo e é exercido por representantes eleitos. Né? Isso dá no Congresso Nacional. Mas a mesma Constituição dizia que é o seguinte: o poder vem de cima de um homem que é irresponsável, que é quase Deus, que é o imperador, que além de tudo era o chefe da igreja, e que exerce esse poder por cima dos outros. Veja bem, a Constituição brasileira justapôs esses dois poderes. Ela não era no mundo inteiro era um problema revolucionário. Aqui no Brasil colaram um no outro e fizeram uma miscigenação absurda de princípios constitucionais que funcionou. E o Zé Bonifácio foi um dos caras que entendeu que isso ia dar certo no Brasil, embora ele fosse contra. Mas eu sempre achei um espanto, e os teóricos do poder moderador, que toda a discussão no Império era baseada em que essa nossa Constituição é sagrada e que nós temos, tanto liberais quanto conservadores, tem que se virar com isso. Então, qual é o se virar com isso? Os conservadores defendiam que o poder do monarca era absoluto, incontrastado, etc. E tal. Então, se você olhar Barás Florentino, os teóricos do poder moderador, e que, portanto, o poder dos representantes eleitos é só uma coisinha que tem lá embaixo, que o imperador aprecia se ele quer ou se ele não quer. Né? Até você tem, no outro extremo, o Zacarias de Góes, da natureza e dos limites do poder moderador, que o poder moderador é limitado em extremo pela soberania dos eleitos. Então, deputados e senadores dizem como pode ser, quais são os limites do poder, e o monarca tem que respeitar isso. Então, eu li muita gente, essa gente era toda que eu tinha lido para fazer uma OA e estava lendo por causa do doutorado, era absolutamente desconhecida no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, onde eu fazia meu doutorado. Os grandes do departamento, e eu não vou, não tem nenhum demérito nisso, mas o Boris Fausto, que era professor daquele departamento, que é um dos maiores historiadores do Brasil, não conhecia essa bibliografia. Então, eu lá dentro, fazendo doutorado, eu tive uma ideia, falei, pô, eu vou publicar tudo isso. Aí eu fiz uma coleção chamada Formadores do Brasil, que é recuperar era para ter mais volume, não acabou o dinheiro, mas eu pelo menos organizei direito, e aí eu, jovem doutor de 40 anos, dirigi uma coleção que tinha no conselho Boris Fausto, Fernando Novaes, Evaldo Cabral de Melo e José Murilo de Carvalho. E eu, acima deles, como diretor. Por quê? Porque eu sabia editar. Né? E aí fizemos um volume para cada um desses, mais Hipólito da Costa, e coisa, dando da onde vem essa estrutura ambígua do Brasil. Quer dizer, o Brasil não é uma questão de jeitinho. O Brasil é paradoxal. O meu doutorado é feito inteirinho em cima de paradoxos. Os títulos são referência a paradoxos. Por que é um paradoxo? Esse paradoxo só foi eliminado do sistema jurídico na República, porque a Constituição da República eliminou o poder moderador. Por que mandaram embora Dom Pedro? Porque o poder moderador era privativo da pessoa física
dele ou dos herdeiros. Então, se você tira a família real, não tem poder moderador. O Feijó, que foi regente, outro dos meus grandes ídolos, governou sem poder moderador. Daí as dificuldades que ele teve no governo. Quer dizer, então, é uma coisa... Esta trama do poder, vamos dizer assim, que é o que está nesse período e no meu doutorado, também obedece ao princípio do mameluco. Quer dizer, é uma mistura muito difícil de ser entendida se você Como é não que o Feijó entende entra nessa história? O regente o Feijó. Feijó. Então, vamos lá. O Bonifácio, vamos começar pelo. Eu fiz o Bonifácio. volume. Dos 7 volumes da coleção, eu fiz 2, o Feijó e o Bonifácio, que são minhas. Eu tinha mais afinidade. O Bonifácio foi o que concebeu falou, foi o que deu a bênção para essa coisa dupla. Ele negociou antes da independência com o Dom Pedro e com os liberais, falou: olha, vamos fazer um troço desse jeito, porque não tem outro jeito. Ele acabou preso, foi exilado, tal, mas ele teve a genialidade de perceber, ele era contra as Assembleias Eleitas, que naquele tempo era um negócio esquisito. Não tinha não tinha dado muito certo o parlamento em lugar nenhum. Né? E ele topou, falando: tem que ter parlamento e tem que ter parlamento soberano. E ele estava pensando num regime mais da monarquia inglesa. Acabou que o Dom Pedro I fez a Constituição, ele e Dom Pedro I, mas colou a Constituição. O Feijó não conseguiu, Dom Pedro I foi embora, só o parlamento foi poder no Brasil. Vamos lá. O parlamento não era comum em lugar nenhum do mundo. Né? Na França, o parlamento abria e fechava, abria na vaga revolucionária, fechava na vaga reacionária quando voltava o rei. Né? Só em 1875 que foi funcionar. Tinha parlamento funcionando na Inglaterra e nos Estados Unidos. Pois bem, o parlamento do Brasil, que começou a funcionar em 1826, em 1831 já era o único poder do Brasil e funciona até hoje. O Brasil tem o terceiro parlamento mais antigo do mundo em funcionamento. Né? Parou durante o Estado Novo e um ano no regime militar. Nem o regime militar conseguiu acabar com, nem o Vargas, conseguiu acabar com isso, embora quisessem muito, fossem ditadores. Enfim, então, o difícil no Brasil não é entender como é que houve gente autoritária, é como é que houve eleição. Né? Isso eu só fui entender em 2015, eu estou falando 20 anos depois de ter publicado essa coleção. Né? Então, o que era importante é como é que o parlamento funcionou, que é difícil de entender, e foi poder, e arrumou a coisa, e como é que esse arranjo paradoxal funcionou até o fim do Império. Né? E ainda deixa herança, porque está cheio de gente aí que fala em poder moderador, né, até hoje. O João de Escantimburgo, que foi meu colega na Academia Paulista de Letras, ele era muito irônico, era um conservador monarquista daqueles. Você conhece bem a academia, você sabe. Conheci bem ele, muito É, bem. você Casado conhece com uma bem. condessa, sei lá. Então, aí a gente ia almoçar e ele falava assim: paira nas instituições republicanas uma nostalgia do poder moderador. E é verdade, é isso, é Que eu exatamente isso. diga, o Jorge, que eu Bolsonaro diga o tentando dar general golpe. Walter Braga Neto agora, recentemente. O Bolsonaro tentando dar golpe, enfim, paira mesmo. Ou Enfim, a né? tese, ou a tese do nosso amigo, seu colega na academia, Ives Gandra. O famoso É, artigo 52 da Constituição. então, mas enfim, ele quer ressuscitar. Ele é mais complicado porque ele é liberal e quer ressuscitar o fantasma de qualquer jeito. Mas, paira, qualquer prefeito quer ser ditador, mas não consegue. Então a gente tem que entender por que ele não consegue também. Não é só porque ele É. quer. Ditador é fácil de entender, porque, enfim, a tradição autoritária do Brasil é grande. A democrática, que é muito forte, a gente percebe mal. Mas, enfim, então esse é o caso que eu fui publicando e fui entendendo. Bonifácio e depois o Diogo Feijó. O Feijó foi o cara que governou sem o poder moderador. O Feijó é interessante porque ele queria acabar com o poder moderador e viu que não ia ser possível. Entregou o poder para os conservadores porque ele percebeu que o Brasil era ingovernável na prática, aí não é uma questão de teoria. Ele foi regente, foi eleito regente único do Império, é uma figura extraordinária, porque ele que fez o orçamento funcionar. Ele criou as instituições
necessárias para a modernização do Brasil, tipo o orçamento obedecido, os ritos do parlamento, as relações entre os poderes, foi tudo implantado pelo Feijó. Tudo. Em 4 anos. Inclusive desmontar o Exército e fazer a Guarda Nacional. Quer dizer, ele era um radical, ele tinha uma noção do poder vindo do povo como nenhum dos outros grandes do Império acho que teve. E tentou, mas fazer isso dentro da lei. Ele não tentou ser um ditador para impor a coisa, mas dizer só na lei democrática que nós vamos ter democracia. Mas desistiu. Mas desistiu. Não, mas ele foi muito sábio, porque ele percebeu que se continuasse assim ia dar anarquia. Então, o que ele fez? Ele renunciou ao cargo, entregou para o Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era o regressista e adversário dele, e disse: vocês conseguem governar do parlamento, porque eram todos deputados, esses conservadores eram deputados, não eram cortesãos, era gente do parlamento. Ele falou: então, fica o poder no parlamento, mas na mão de vocês. E, então, eu entrego para outro parlamentar o poder, vou ser oposição a vocês, porque vocês vão ter maioria. E assim começou o parlamentarismo no Brasil, na prática. A Constituição no Império não tinha previsão de ser parlamentarista. Então, não existe essa palavra, não existe o modelo. Então, a força do parlamentarismo no Brasil é ter sido imposto na prática. O Dom Pedro II governou 50 anos porque respeitou isso. Só nomeou gente do parlamento para ser ministro. E aí a importância do Feijó e do Bernardo Vasconcelos. Né? Exatamente. Foram os que fundaram o sistema. Dom Pedro pegou ele pronto. Então, mas o Bernardo Pereira Vasconcelos, que também era conservador, defendeu o regresso, era o movimento dele, defendeu o tráfico e a escravidão, mas no parlamento. Quer dizer, o controle disso aqui é feito no parlamento. E o governo vem do parlamento. Então, veja vocês, estamos falando disso em 1935, o parlamento tinha 9 anos de vida. Olha a maturidade. Não se matura uma instituição dessa em 9 anos. Não é assim. Né? E deu certo, e foi o que fez o Brasil ser o que é. Então, o Bonifácio tinha razão, porque o Bonifácio aceitou um projeto maluco, que era maluco. Os Ledo, Gonçalves Ledo, enfim, os liberais que até foram presos e perseguidos, que aceitaram um acordo com o Dom Pedro I. Por que a independência do Brasil foi tão fácil? Porque esse acordo estava feito. Né? A Constituinte foi convocada em junho de 1822, antes do 7 de setembro. Né? Os embaixadores foram mandados antes. Então, a independência, na prática, foi feita no dia que sentou o Bonifácio, Dom Pedro I, o Bonifácio, ministro Dom Pedro I, e os republicanos e liberais, e fizeram esse acordo. Né? Vamos passar para o século XX? Vamos. Ainda no Império, não, vamos no 19, porque esse cidadão aqui, ó, esse aqui, ó, conhece isso aqui? Conhece isso aqui? O que é que eu tenho a ver com isso aqui? Eu vou ver aqui a anotação que eu fiz, 21 de setembro de 2015, eu fiz parte de um Roda Viva em que você falou desse livro aqui, sobre o cara que comprou o jornal onde eu trabalho, já trabalhava naquela época. E a minha mulher, que está aqui, ó, Maria Isabel, está ali comigo numa xilogravura, Ciro de Viraúna, um conterrâneo meu, o melhor xilogravador popular do Brasil. Embaixo é um colega seu, Mark Bloch, né, que é o ídolo dela. Esse aqui é o lugar de trabalho dela. Ela é professora, doutora da USP em História Econômica. O orientador dela foi o Zé Jobson Arruda, e ela recentemente ela defendeu tese. E eu estava lá no Roda Viva com você, falando dessa obra monumental que ela leu para mim, ela leu todinha para mim, leu, e é fã daquela sua tese sobre a riqueza do Brasil na Primeira República. Então, eu queria falar desse personagem, Júlio Mesquita, porque um dia eu bato muito no Bolsonaro e recebo muita crítica de bolsonaristas. Trabalha no Estadão, aí fala no Estadão como se fosse o lixo do mundo. O Estadão foi abolicionista, republicano, contra Getúlio, 32,
acabamos de passar pelo aniversário de 9 de julho de 32, e depois rompeu com a ditadura e se transformou numa das forças vivas do Brasil pela redemocratização, de uma ditadura que ele, então já o Júlio de Mesquita, filho, né, apoiou. Então, me fale um pouco sobre o que foi o tema, claro, daquele dia, conversamos 1 hora e tanto sobre esses 3 volumes, né? Como é que foi aquela Roda Viva, lançando essa obra que traz a lume esse personagem e a instituição Estado de São Paulo? Aliás, na qual você nunca trabalhou. Você não trabalhou na empresa do Estado de São Paulo? Trabalhei. Eu fiz esse livro porque eu trabalhei. Eu fui... Então, a Mameluco, que era a minha empresa, como ela veio de... É a minha empresa, né? Ela veio de fazer um CD-ROM, então essa coleção Formadores do Brasil já tinha muita TI por trás dela, né? Depois eu fiz um site, que é o obrabonifácio.com.br, que eu reuni a obra do Bonifácio toda num site, tem 10.000 páginas de Bonifácio. Então, eu tinha um certo domínio de TI. E fui lá porque o Estadão estava, enfim, passando para a era eletrônica, e aí tinha o arquivo da redação, que eram belíssimas pastas, muito bem feitas, né, porque tinha funcionários extraordinários do arquivo, que era um arquivo bom. E aí eu fui lá para digitalizar aquele arquivo, né, que eram, acho que, sei lá, digitalizei 3.000 pastas do arquivo da redação, aquela das pastinhas, que todo mundo consultava. Eu consultei. Todo mundo consultava. Aquilo era extraordinariamente bem feito. Aí eu digitalizei essas pastinhas, era um serviço de Homenagem ao digitalização. Bordalo que fez aquilo. Exatamente. O Borralho era o cara, ele era um terminal. Cada recorte daquilo lá era o importante sobre a pessoa, o assunto. Aí eu percebi isso e falei, pô, isso aqui dá uma. Peguei, tinha os balanços do jornal todos lá, comecei a estudar e tal. Falei, pô, isso aqui é outra coisa, o Júlio Mesquita é outra coisa. E, enfim, fazendo isso, eu fiquei amigo de muita gente, fazendo esse serviço, fiquei, enfim, era uma coisa para a família também, né, que era os acionistas, né, conheci muito o Dr. Rui, conheci também, era mais animado que o Gasparian, uma noite com ele era, enfim, garantida de boas histórias e outras cositas mais, mas, enfim. E aí eu comecei a perceber que o Júlio Mesquita era uma figura extraordinária. Ele, vamos lá, Moá morreu em 1875. O Júlio Mesquita nasceu em 1862, entrou na faculdade em 1877. Era filho de pais analfabetos, que é outra coisa brasileira. Né? Não é? A gente hoje pensa que o cara, porque morreu o dono do maior jornal do país na época, era da elite. Não, ele era filho, como muita gente, e eu já tinha escrito muito sobre isso, que é outra coisa. O Brasil tem muita mobilidade social. Tem desigualdade, mas tem mobilidade. Quer dizer, tem cara que nasce pobre e morre rico, e tem rico que morre pobre. Né? E o Júlio Mesquita nasceu pobre e morreu rico. E fez um jornal no meio do caminho. Não é que fez um jornal. Ele fez um jornal que ele entrou lá em 1888, no Jornal do Partido Republicano. Ele era um abolicionista radical, entrou como empregado. Né? O jornal vendia 900 exemplares, 900 e tantos exemplares. 40 anos depois, de 1927, quando ele morreu, o jornal tinha 48.000 assinantes. Quer dizer, cresceu 10% ao ano durante 40 anos, um crescimento chinês, que só podia ser explicado ou ele era um gênio e o jornal cresceu muito mais que a economia brasileira, ou a economia brasileira cresceu nesse período, mudou exponencialmente nesse período. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. As duas coisas. Então, e aí isso quer dizer que a modernização no Brasil não aconteceu depois da Revolução de 30, não foi o Vargas quem fez, foi a República, a primeira. O Rui Barbosa, o Júlio Mesquita, o Prudente de Moraes, esta gente que fez, o Afonso Pena, Jorge Tibiriçá, essa gente que fez, e aí eu já conhecia bastante, porque tinha muito banco de dados, a economia quantitativa, que fez com que uma economia que era estacionária durante o Império, durante o período Mauá, o crescimento do PIB do Brasil entre 1820 e 1890 foi zero.
E quando o mundo progrediu muito. Então, o Brasil, que era do tamanho dos Estados Unidos em 1800, era 15 vezes menor do que o Brasil em 1890. Né? É 15 vezes maior do que o Brasil, perdão, em 1890. A República fez, em 1906, em 16 anos de República, a economia do Brasil já crescia mais do que a dos Estados Unidos, que era a que mais crescia, das que mais crescia no mundo naquela época, estava no auge dos Estados Unidos. Então, explicar isso não é fácil, por quê? Porque é contra a corrente. A maior parte das pessoas, se você perguntar hoje no Brasil, vai dizer: é a República Velha e é o período dos coronéis. Não. É um período de grande modernização da economia, mais forte em São Paulo do que no resto da economia, mas é isso que fez a diferença. São Paulo era do tamanho do Rio Grande do Sul em 1890, 3 vezes maior que o Rio Grande do Sul, que crescia em 1930. Então, o crescimento de São Paulo fez com que a média brasileira fosse alta, né? E não tem nada a ver com café. Café cresceu 2% e a indústria cresceu 8% nesse período. Então, não adianta ficar, se você trabalha em história econômica, não com ideias, mas com números, mede o tamanho da economia, explica o que está acontecendo, está na cara que teve um processo de industrialização feroz nesse período em São Paulo. Os Matarazzo da vida, o Votorantim, tudo que é empresa grande de São Paulo nasceu nesse período. Então, é isso, é difícil, não é tão simples de ver se você é de outros estados do Brasil, porque o processo foi mais forte num estado do que nos outros, mas a modernização da economia como um todo, a modernização de São Paulo foi tão violenta e tão feroz que fez com que a média brasileira de crescimento saísse de 0 para 6% ao ano já em 1905. Quer dizer, já no começo, lá no governo Afonso Pena, nós estamos falando. Né? Então, é um fenômeno difícil de ver, né? É problemático até hoje, porque as pessoas pensam que São Paulo foi privilegiado pelo café. Não foi, porque o café do Rio de Janeiro era maior do que o de São Paulo até 1800, até a abolição, vai. Né? E cresceu no interior. Júlio Mesquita era de Campinas. Campinas era do tamanho de São Paulo. O crescimento veio da ferrovia, que foi uma invenção local paulista. Quer dizer, as ferrovias de São Paulo eram fora. Todo mundo lembra da inglesa, a Santos Jundiaí. Mas todas as outras ferrovias de São Paulo eram privadas e empresas locais. 40 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros, iam crescendo. Né? Sorocabana. Sorocabana, Paulista, Paulista. Mogiana, Lugiana. todas elas eram privadas e cresciam. E elas que fizeram o crescimento do oeste de São Paulo. A ferrovia veio antes do café no oeste de São Paulo. O dinheiro da ferrovia veio das tropas. São Paulo era a província trampeira, pobre, era a 7ª província na lista das riquezas do Império. Né? O orçamento de São Paulo sempre foi menor do que o Ceará. Era desse tamanho, assim, disputava Ceará e Rio Grande do Sul, 6º, 7º. Então, Rio, Minas, Pernambuco, Bahia eram muito maiores como economia do que São Paulo. Bom, o que mudou? Os caras que eram donos das tropas viraram dono da ferrovia. Eles modernizaram-se, vendendo tropa na Guerra do Paraguai, se encheram de dinheiro e fizeram ferrovia com o dinheiro que eles ganharam. E aí ganharam muito mais dinheiro ainda, porque já existia um movimento comercial no mercado interno, que não tem nada a ver com café. A tropa carregava café de Rio para, vamos dizer, no Vale do Paraíba carregava para o Rio. No resto do Brasil, a tropa carregava era arroz, feijão, banha de porco, etc. e tal, que é o que faziam as mercadorias. O Matarazzo começou em Sorocaba, onde tinha feira de mula, e não no Rio de Janeiro. O grande crescendo no mercado interno. O Júlio Mesquita, que era de Campinas, percebeu tudo isso, tinha uma posição altamente progressista, e o jornal que ele entrou como empregado foi o que pegou esse movimento. E ele defendeu isso. Ele era um democrata radical, radicalmente democrata, ex-abolicionista radical, de promover fuga de escravos. Não é que era abolicionismo
de fazer, era armar escravo para arrancar escravo dos senhores. É isso que ele fazia. Eram os caifaces. Era a tropa armada do abolicionismo. Isso era o Júlio Mesquita, Vicente de Carvalho, que era cunhado dele. Enfim. Então, esta mudança toda é que eu estudo no Júlio Mesquita. Então, é um livro grande, são 4 volumes, eu fiquei 5 anos para escrever esse livro. Por quê? Porque o Júlio Mesquita é um símbolo de Brasil, né? Um pouco diferente do Mauá, porque o Brasil aí é um símbolo que deu certo. O Mauá ficou marginal porque o Império foi maior do que ele. O Júlio Mesquita é a mudança, é o cara que conseguiu fazer a coisa andar. Então, essa é a história do Júlio Mesquita, e, enfim, e que deu depois, deu uma emenda para o século XX e deu na História da Riqueza no Brasil, que é de 2017, né? Que é um resumo de tudo. Jorge, eu tenho o 4º volume, viu? Só que a Isabel não conseguiu achar, porque é o preferido dela e ela marcou tanto que ela não sabe onde pôs. Então, eu tenho o 4º volume, tá? E é o preferido dela, Eu tá? mando outro para ela, então, porque o quarto volume são as anotações econômicas, é coisa para historiador. O grande sucesso para ela é a economia. Então, ela é das profissionais, porque isso aí só. As únicas pessoas que se interessam por isso são os caras que calculam o PIB do Brasil. Ali Mas tem é ela. A ela, tese então, dela é, a tem tese os dela indícios é suficientes para conflito entender. fundiário na Primeira República, na Paraíba. Ah, A tese dela. bom. Olha, Mas a Paraíba conhece? também. Bom, e aí vamos a isso aqui. Isso aqui é meu último livro, né? É. Então, Me conte aí um pouco. Quem é Júlia Maria Secula Luana Chabib? vamos lá. Esse livro tem uma história extraordinária, porque esse é o meu primeiro livro que não é de história, né? Então, como é que depois de ter feito Quantos tanta. livros você tem, Jorge? Esse aqui é o 16º, né? Então, eu estava fazendo tudo isso, né? E aí chega em 2019, eu recebo a triste notícia, meu pai me conta que, olha, não está dando mais. Ele estava numa situação que, depois de viver bons 90 anos, professor de oftalmologia da USP, uma figura extraordinária, e foi muito digno para enfrentar o que ele tinha que enfrentar. E aí, enfim, semanas depois eu recebo a notícia que a minha filha está grávida. Portanto, temos uma bisneta dele a caminho, minha neta. E aí eu vi que a coisa não ia dar, quer dizer, que meu pai não ia conhecer a bisneta, né? Não ia dar tempo. Você conta essa história? Você conta essa história aqui no finzinho do livro, né? Você É, conta essa história aí? Aqui no finzinho do livro aqui, é, precisamente aqui, os motivos de cada autor. sim, somos 3 Então autores. conte. Então, aí eu falei, pô, eu vou dar um recado da história do meu pai, da herança, para minha neta, né, que vai ter um Brasil pela frente. Que recado que eu vou dar? Eu já tinha ideia de que a economia do mundo está mudando muito depressa. Então, quando você começa a entrar fazer volume para gente de PIB, você começa a entender economia de um jeito não muito comum, que a pessoa comum entende. E eu fundei lá, em 1983, a primeira revista de ecologia do Brasil, chamada Pau Brasil. Eu, com o saudoso Eugênio Schaeffer, que você conheceu bem. Muito, trabalhei com ele, querido amigo. Adorável, enfim, muito bem. E aí eu estava vendo que. Vamos pegar a capa desse livro, que eu vou mostrar aqui para quem está vendo ver a capa. Aqui você está vendo um mapa do Um mundo. minuto para os nossos comerciais. Não, é o seguinte. Você está vendo um mapa do mundo que tem o Brasil gigantesco, a África grande e tudo que é grande como território, União Soviética, Canadá, etc. Está muito pequenininho aqui nesse mapa. Por que isso é assim? Esse mapa é um mapa da nova economia. Qual é a escala desse mapa? A escala de um mapa normal é 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, ou qualquer coisa assim no mapa. A proporção é entre o tamanho do território e
o tamanho que ele ocupa no mapa. Esse aqui é o seguinte: você mede quanto a natureza produz em 1 metro quadrado. O que a natureza produz é água, sol, vento e terra produzem vida e movimento. A soma de tudo isso, num 1 metro quadrado, você dá um tamanho de área. Então, se você olhar isso aqui, o que está escrito nesse mapa? A natureza do Brasil produz, isso aqui é janeiro, no verão, com 8% do território, algo entre 30% e 40% de tudo que a natureza está produzindo no planeta. Então, o Brasil, esse mapa chama-se Produtividade Primária Básica. Isso é um novo conceito de economia. Então, esse mapa está aqui não por o Brasil parecer grande, mas é para entender como que economistas atuais enxergam o potencial econômico das nações. Tá? E esse é o potencial do Brasil. Brasil, paraíso restaurável. Bom, então, do que se trata? Na teoria econômica tradicional, a natureza não produz nada, não tem valor. A natureza é onde você arranca a matéria-prima. O arrancar a matéria-prima é o primeiro ato do processo econômico e o despejar no lixo, o último. O que acontece entre despejar no lixo e voltar para a natureza não era considerado parte da produção econômica, portanto, não tinha valor. Todo o dinheiro, tudo que vale a pena, tudo que se gasta dinheiro é o que se arranca da natureza e até jogar no lixo. O homem, ao fazer isso numa determinada escala, começou a destruir a natureza, as pessoas começaram a perceber isso. E o cálculo econômico mudou para um ciclo completo, que entra a reciclagem, a volta à natureza e uma natureza saudável lá no fim produzindo. Então, essa teoria do valor tradicional, Marx e Adam Smith compartilham da ideia de que produção econômica é arrancar da natureza e jogar no lixo. Não tem nenhuma diferença entre os dois, a não ser que o Marx achava que você pode fazer isso arrancando mais depressa sendo socialista. É a única diferença que tem entre eles. Esta nova noção acaba com Marx e com Adam Smith. Tem que repensar o cálculo econômico de uma maneira completamente diferente. E nesse repensar o cálculo econômico, o lugar do Brasil muda radicalmente de gigante pela própria natureza para centro da economia mundial. Aí a mudança é qualitativa, não é uma mudança de coisa. E por que essa mudança é possível hoje? Porque as pessoas que começaram a pensar a economia assim, desse jeito, que é um jeito novo, começaram a inspirar gente de tecnologia e gente interessada em mudar as coisas. Então, o que aconteceu? O homem usa o fogo desde 30 mil anos atrás, como o elemento diferente, Prometeu. Os mitos de origem da civilização humana são todos o domínio do fogo. Que você faz os metais, que você cozinha, que você cria, enfim, uma civilização, tudo é fogo. Para fazer metal, você precisa de fogo, para cozinhar, você precisa de fogo. E assim veio até hoje. O que aconteceu que mudou milenarmente, e nós precisamos prestar muita atenção. Hoje, o grosso, no ano passado, em 2020, 90% de toda energia nova, quer dizer, toda instalação nova de produzir energia elétrica que foi instalada no mundo, 90% era solar, eólica, água. Ou seja, sem fogo. E o custo de fazer isso, uma placa solar hoje produz energia por 1/10 do custo de qualquer coisa de petróleo, 1/20. Então, trata-se só de pôr a placa solar, criar uma bateria para o carro andar agora e ter logo, não precisa de fogo. Então, nós estamos numa transformação milenar, mundial, gigantesca. Esta transformação favorece o Brasil do tamanho do que o Brasil está nesse mapa. A produção econômica vai depender disso aqui. Então, o Brasil já é, por incrível que pareça, a economia do mundo que está mais próxima dessa situação. Por quê? Porque a gente, explorando a natureza, fez muita eletricidade, porque não tinha petróleo nem carvão quando se fez eletricidade. Isso fez uma matriz econômica limpa. Depois não tinha petróleo, então fizemos o pró-álcool.
A soma dessas duas coisas dá 30% de toda a energia que é consumida no Brasil. São energias renováveis, é a energia do futuro, já é. Né? Isso veio do passado, então o Brasil já está transitando para essa economia, pelo passado que tem, por isso a coisa do historiador, numa velocidade grande. Bom, então a ideia era contar isso para minha neta. Olha, está aqui, tem um potencial para o Brasil. Como é que eu vou contar isso para minha neta? Melhor pegar gente jovem, que sabe pensar de outro jeito. Então, quem é Júlia Marisa Secula? Júlia Marisa Secula foi a menina, eu vou te falar de menina porque eu sou velho. Ela tinha 26 anos, foi me convidar para fazer uma conferência. Meu irmão, que era do mercado, falou: você tem que falar com essa menina. Eu fui lá com ela. Conversamos sobre o futuro do Brasil. Acabou o almoço, ela me mandou esse mapa. Ah, então o futuro é isso? Eu falei: pô, essa menina, como bom jornalista, essa sabe do que está acontecendo. Vamos falar com ela. E adorou. Bom, o que ela tinha feito aos 26 anos? Ela nasceu em Curitiba, passou a infância ali, aprendeu a andar de prancha, de surf em Florianópolis, mas daí o pai dela foi para a China instalar uma fábrica em Xangai. Então ela foi alfabetizada em mandarim, inglês, e falava português, e o pai era alemão. Vai vendo. Daí foi para o Sri Lanka, que o pai foi instalar outra fábrica no Sri Lanka, e ela conheceu a cultura hindu com 12, 13, 14 anos, foi fazer colegial na Alemanha, faculdade em Londres, de economia, e foi trabalhar no mercado financeiro. Aí resolveu lembrar que ela era brasileira, pô, veio fazer um surf aqui em Florianópolis, ficou. Então, minha sorte, vai vendo o que é uma formação global, né? Alguém de uma formação global. E quem é Lona Chabib? Lona Chabib é jornalista, que nem a gente, pantaneira, né? A ideia original desse livro era usar o mito de que o paraíso estava no Brasil, né? Que por isso o paraíso restaurável, é um mito real, né? Que muita gente viveu durante séculos, e a gente ia colher as heranças desse mito no Pantanal, que é onde, teoricamente, era o rio da Bíblia. Ali é o lago da Bíblia, onde nascem 4 rios, está cheio de mapa no livro disso, enfim. Então, era essa ideia de juntar passado e presente. A Luana é a que fez esse link. Com as duas, começamos a escrever o livro, começamos a planejar o livro. A primeira conferência que eu dei usando esse mapa do livro foi em Bananeiras, na Paraíba, portanto, o livro começou bem. Né? Fui lá no Festival de Bananeiras. Conhece? Onde se fabrica a melhor cachaça do Brasil. Uma cachaça chamada Rainha. Adequado o nome. Cachaça de cabeça. Exatamente. Está aqui. Trouxe de lá um estoque suficiente para durar até hoje. Bom, consumindo com o devido cuidado. E aí, enfim, de fato, meu pai não conheceu a bisneta, se foi, e eu comecei enfim, a fazer esse livro em setembro de 19, né? Que era outubro, vai. Meu pai morreu em setembro. E aí, enfim, era para ser uma coisa rápida, só para fazer uma pequena síntese do que é esta nova economia e o que o Brasil tem a ver com ela. Por que o Brasil tem tanto potencial no futuro. Esse era o livro. Muito bem. O livro ficou pronto em março de 2020. Entreguei para a editora. Minha neta nasceu em fevereiro, 6 de fevereiro. 5 de março, entreguei para a editora. 15 de março, a Júlia e a Luana me convencem. Pega de volta essa coisa da editora, porque o mundo mudou por causa do Covid. Né? E aí, de fato, o mundo mudou por causa do Covid. O Covid, caso as pessoas não tenham prestado bem atenção, seja porque saiu de um morcego para um ser humano, seja porque fugiu de um laboratório que estava manipulando o vírus para um ser humano, é um acidente ambiental, o maior acidente ambiental de séculos na história mundial. Quer dizer, um homem entrou em contato com o ambiente onde tinha um bicho que ele não tinha contato. Né? Isso é um acidente ambiental. E desde a peste negra, em 1300, que não
rapidamente a economia do mundo parou em semanas por causa do bicho. É um acidente ambiental de consequências imensas, gigantescas, que a gente percebeu no ato. Pegamos o livro de volta, porque se apresentava a seguinte questão: com esta recessão desse tamanho, será que a transição para a nova economia, economia das fontes de energia limpas, do carbono neutro, renovável, enfim, que vai estar mudando a história da humanidade, vai se acelerar, ou a recessão vai acabar com as mudanças e elas vão se retardar e o petróleo vai ficar, né, uma coisa importante ainda por muito tempo, enfim. Bom, então nós começamos a acompanhar enquanto, além do vírus, porque a gente teve que todo mundo ir para o seu canto, mas pelo computador a gente se comunicava, aí a Júlia, a Luana e eu começamos a fazer um acompanhamento diário do que estava acontecendo e, obviamente, a gente percebeu lá para junho, julho, a gente percebeu que o que tinha acontecido era Junho, uma julho de 20. 2020, de 20. Então, enquanto a gente estava preocupado com o Covid, a gente estava olhando o futuro também, né? O que é o diferente. Estava todo mundo preocupado com o Covid. Eu já tinha uma coisa que era uma ideia positiva, que é o lugar do Brasil é grande nessa nova economia, e aí o que aconteceu foi que o Covid tornou esse lugar maior ainda. Né? A gente percebeu rapidamente que as coisas estavam acelerando, o mundo começou a mudar de uma maneira espantosa. Por quê? Porque essa nova economia ela nasceu entre visionários do clima, cresceu entre gente que fazia coisas no mercado exóticas, tipo vender energia eólica em vez de fabricar energia comum, né? E inventores que foram fazendo, transformando em tecnologia a capacidade da natureza de produzir. É daí que essa economia está se espraiando, desta invenção, dessa mudança na base, na produção econômica, aí sendo bem marxista, a infraestrutura está mudando a superestrutura. Então, a gente foi ver, a gente pegou isso na nascente, essa transformação se acelerou muito em 2020. E a gente tinha uma noção muito clara, quando a gente teve a noção clara de que, enfim, o que aconteceu na Inglaterra, por exemplo, na recessão. Fecharam todas as usinas de carvão da Inglaterra e só a energia eólica, durante 100 dias, foi a única energia necessária para tocar a vida da Inglaterra em recessão. Né? No Brasil, essa economia já está dentro. O Nordeste vai ser o centro de produção de energia do Brasil. Por quê? Porque já hoje, o que tem lá de energia eólica, que é equivalente a um Itaipu, né? Aqueles moinhos que tem todo o Nordeste, geram um Itaipu, que é 10% de toda a energia do Brasil. Né? Já está Eu, lá. viajando pelo Nordeste, o que eu fazia antes da pandemia, eu já via muita torre de energia eólica, principalmente no caminho de João Pessoa para Natal. Muita coisa de energia eólica. Não, tem tudo lá. Aquilo lá, o Nordeste, Nordeste é a região que venta constantemente na mesma direção o ano inteiro. Então, é o lugar onde a energia eólica é mais produtiva no mundo. Vai vendo. Então, já a energia que está lá abastece 100% dos gastos de energia elétrica do Nordeste na maior parte do ano. E o Nordeste vai ser exportador de eólica. Vai no raso da Catarina e faz 10 alqueires de placa solar. Dá outra de Itaipu. Então, e baratinha lá, sol garantido. Né? Então, o futuro da Isso, energia. isso torna uma frase sua, que eu não me lembro em que ocasião você falou, mas que é a frase mais inspirada que eu já vi, quando diz que queimar a Amazônia é queimar dinheiro. Aí eu me lembrei que a Amazônia e o dólar são verdes. Então é queimar uma coisa verde. Né? Queima. Ou a Amazônia, se queimar a Amazônia, queima dólar, muito dólar. Não é isso? Estamos queimando dólar. Porque, como É. as pessoas não sabem o que é, que existe uma nova economia, elas acham que economia é por fogo. Né? Energia é o fogo que é civilização. Não. Agora é o não fogo que é civilização. Então, a energia. Hoje se faz placa solar de planta na Amazônia. Aquilo lá absorve muito sol. A placa solar é um troço, é o que a planta faz. Ela cresce tomando sol. Né? Fotossíntese. Exatamente. Fotossíntese, mas a Fotossíntese. fotossíntese depende de você, dela receber sol e transformar, fazer uma transformação química. Então já tem
placas que imitam a fotossíntese, que na Amazônia vão ser muito produtivas. E a diversidade biológica é um valor que as pessoas estão pagando para ter hoje. Então, você está realmente queimando dinheiro. O dinheiro na nova economia não vem de queimar floresta, vem de não queimar floresta. Não vem de queimar petróleo, vem de não queimar petróleo. E isso é um contrassenso, porque a história econômica milenar é diferente, mas o mundo está mudando. Agora, antigamente não tinha computador, agora tem. Então, é assim que é. E é essa transformação que vai fazer do Brasil uma potência. Porque Quando a eu vi esse natureza. título aqui, eu me lembrei de um tal de João Milton, 1667, escreveu Paraíso Perdido. Né? É o que te inspira aí, né? Paraíso Restaurado. Depois me lembrei também do outro João, Jean-Jacques Rousseau, o cara do iluminismo, o cara do Bom Selvagem, 1712. Ou seja, esse aqui já com a experiência das Catarinas Paraguaçu da vida. Né? Você releu o Paraíso Perdido, o Jean-Jacques Rousseau, antes de escrever o Paraíso Restaurável? Sim, os dois. O Paraíso Perdido, porque a Bia Bracher fez um romance absolutamente maravilhoso, que é inteiro baseado no Paraíso Perdido, que é uma coisa extraordinária. Eu acho que ela é a maior escritora hoje do Brasil, a maior romancista do Brasil. Ela escreve coisas muito fortes, muito, enfim, com um alcance gigantesco, enfim. Então eu reli por isso. E o Rousseau, não só o Rousseau, mas também o Montaigne, que também conheci os índios, que tem um ensaio maravilhoso sobre os índios, sobre o canibalismo, né, como ritual moral, que é o que é, não é uma... Eu tinha lido e Que é tinha feito... o grande desafiado no Brasil de hoje. É o Montaigne. Esses É, milicos aí que estão ameaçando a democracia, eles desafiam o grande Montaigne. são, enfim, a idiotice humana não tem limites. A gente não deve nunca duvidar da capacidade de idiotice do ser humano. Mas, enfim. Mas eu já tinha feito antes um ensaio, em 2015, que estava um livrinho que chama Nem Céu nem Inferno, né? Que assim, Teoria do Valor Tupinambá. O que eu fiz? O que é o que liga o passado e o futuro? O Jean Delery, que era um calvinista, a primeira missão evangélica que chegou aqui, com o Calvino começando ainda, veio para o Rio de Janeiro, tinha verdadeiro horror dos índios, achava que eram animais ferozes, porque não entendeu a Bíblia. Você imagina um povo analfabeto, você mostra a Bíblia, lê, o cara não acredita, fala, pô, isso é loucura, e fala, esse cara é um bicho. Ele tinha esse horror. Mas ele aprendeu a conversar, ele também ouvia. Então, ele guardou uma coisa rara, que é uma conversa sobre economia com um chefe tupinambá, que ele também escreveu várias páginas. O chefe perguntando por que vocês vêm, o que vocês vêm fazer aqui? Ele falou, vem carregar para o Brasil. Por quê? Porque precisa para tintura. Mas por que você faz? Vocês guardam? Por que tanto? Porque a gente guarda para ficar rico. Então, não sei o que. Ele falou, pô, vocês estão loucos? Vocês são loucos, então. Porque alguém que destrói a natureza pensando que está enriquecendo está só destruindo a vida dos filhos e as futuras gerações. Se a natureza é tão fértil e dá tudo, claro, ele não estava aqui no Brasil, onde tinha essa natureza, não na Europa, mas, enfim, ele podia falar isso. Se a gente tem uma natureza tão fértil e dá tudo, o maior sentido da vida econômica é não destruir a natureza, porque os filhos vão ter muito. Então, a gente procura economizar a natureza e deixar ela o melhor que podemos. Esse é o sentido da nova economia. Isso é uma teoria do valor, em bom economês. Né? E a nova economia funciona com esse sentido. Quanto menos você destrói a natureza, mais valor tem o que você produz. Então, teoria do valor Tupinambá é brasileira também. Quer dizer, nós temos a capacidade de viver nessa nova economia, porque a gente não está tão longe desses valores expressos pelo chefe Tupinambá. A gente pode entender essa nova economia bem. Né? E é disso que se trata no livro. A capacidade da cultura brasileira, não só da natureza brasileira, mas da cultura brasileira de processar essa nova economia. Né? E eu acho que ela é muito grande, por isso que as chances do Brasil são muito grandes. Eu sei que o que eu estou falando parece aberrante, porque eu passei a quarentena do coronavírus estudando o futuro econômico, e não também vendo os horrores do presente, mas vendo os horrores do presente pensando
no futuro econômico. Muito bem, o livro foi publicado em setembro de 2020. Quando o livro foi publicado, e a gente percebeu logo a outra mudança foi a seguinte: essa nova economia nasceu fora do Estado. Quer dizer, existiam algumas políticas de governo, Acordo de Paris ou coisa do gênero, mas os governos não estavam organizados para gerir, para trabalhar pensando numa nova economia. Eles são governos tradicionais, que vinham como vinham, fazendo as coisas com seus departamentos, etc. Enquanto a gente estava escrevendo o livro, em dezembro de 2020, a União Europeia falou o seguinte: carbono neutro, que é essa economia que não usa queima, que compensa todas as queimas, é o centro, é o destino da economia europeia. O nosso norte econômico vai ser chegar a uma economia de carbono neutro. Nosso programa chama-se Green Deal. Nós vamos fazer isso, e isso é um futuro vamos pensar quando ainda não estava nada certo. Bom, foi o primeiro governo que passou a pensar a sua atividade de governo, o seu destino de governo, como fazer uma economia nova baseada em carbono neutro, que é mais produtiva, que tem muitas razões para fazer isso. E quando chegou o Covid, em maio de 2020, a União Europeia atrelou todo o programa de recuperação da economia, porque precisava, porque era uma recessão muito forte, vindo muito depressa. É o seguinte: temos, acho que, 2 trilhões de euros. Quer dinheiro? Você tem que apresentar um plano para chegar a carbono neutro em 2050, que é o nosso objetivo daqui para frente. Então, passou a ser não só uma vontade de governo, mas o centro do planejamento estratégico, a execução da política econômica do governo, passou a ser gerida por essa meta. É uma transformação muito radical, no sentido de o que é governo, o que é futuro. Passou a ser esse. Muito bem. O livro foi publicado, a gente imediatamente percebeu isso, sabia que era uma coisa mundial, foi no dia seguinte, já temos escrito os capítulos necessários para dizer: olha, aqui mudou, isso não vai voltar para trás, porque a gente achava que não ia mesmo. Bom, o livro foi para a gráfica, foi lançado em setembro. Um pouco antes do livro ser lançado, a Coreia do Sul falou: o objetivo do governo da Coreia do Sul é carbono neutro em 2050. Lançado o livro em setembro, em outubro, aliás, em setembro ainda, no final de setembro, a China, o Xi Jinping, que foi lá na Assembleia da ONU, falou: o planejamento estratégico do governo chinês é carbono neutro em 2060. Tudo que nós vamos fazer é nos voltar para carbono neutro em 2060. Tem gente que considera lento. Em outubro, o Japão falou: olha, o objetivo da economia japonesa é carbono neutro em 2050. Isso não é uma declaração de princípios. Isso quer dizer o seguinte: eu estou transformando todas as instituições de governo, tanto do exercício do poder quanto da indução econômica, ou seja, o dinheiro que o governo gasta para um objetivo, em torno desse objetivo. O Biden se elegeu e falou a mesma coisa aí em janeiro de 2021, tomando posse, falou: 2035 na energia elétrica, 2050. Enfim, é o seguinte: em um ano, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, 9 das 10 maiores economias do mundo mudaram o sentido central do que é governo. Para que serve o governo? O que eu faço com o governo? Todas essas economias, em um ano, apontaram na direção de o destino do governo é ser carbono neutro. Enquanto isso, no Brasil, estamos na isso, economia do passar a boiada. Exatamente. Pensando que isso é futuro, é jogar para trás. Passar a boiada é jogar a economia para trás. Vamos voltar. Aqui não tem isso, não. Bom, então, o que aconteceu? No ano do lançamento desse livro, veja o que dá você pensar na neta. Falei: o foco desse livro é a neta. Então, eu tenho que pensar no que vai ser a vida dela. Bom, no ano 1 da vida da minha neta, Cecília... Elegemos o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro já estava eleito quando o livro começou. O Bolsonaro foi eleito em 2018. É verdade. Mas eu não estava ligando, eu não estava muito focado no Bolsonaro, eu estava focado no futuro, na pandemia, que é uma realidade, e no futuro. O mundo mudou e o Brasil encalhou. Então, o que está acontecendo aqui
E o Brasil não é que o Brasil encalhou. O Brasil hoje está à beira de sendo a nação que tem trilhões de dólares para investir em economia limpa no mundo, está sobrando dinheiro, sobrando. Um dos efeitos da crise foi o seguinte: existe uma sigla chamada ESG, Environment, Social Governance, que é o quê? É um bando de gente que tinha dinheiro para investir, que pediu para uma ONG e falou: olha, cria aí uns critérios para a gente investir em coisa que faz sentido para uma economia limpa. Isso foi nos anos 90, a ONG chamada Ceres. Eles criaram os critérios, e aí o cara falou: pô, está aqui o meu dinheiro, minha poupança é meu, eu faço o que eu quero, vou investir só em ESG. Aí vai na corretora, a coisa, entrega a cartilha do ESG e diz: olha, aqui está aqui, meu dinheiro, você tem que investir desse jeito aqui, está aqui meu dinheiro, te vira. Os caras começaram a investir dinheiro. Bom, esses investimentos começaram a se mostrar mais rentáveis do que os investimentos comuns. E quando veio a recessão do Covid, eles foram muito mais rentáveis porque caiu muito menos. Né? Por quê? Porque eles não investiam em petróleo, não investiam em tabaco, não investiam em lugares onde a energia é ruim, carvão. Eu quero fazer uma fábrica de perfume num lugar que a energia elétrica vem de carvão. Ah, eu não te dou dinheiro, está fora do critério ESG. Os brasileiros não entendem isso, acho que estão perseguindo o Brasil, que não põe dinheiro aqui porque o Brasil não segue os critérios ESG. Não, isso aí é dinheiro privado, investido de modo privado, porque o cara quer investir assim. Se o Brasil quer dizer não para esse dinheiro, é problema do Brasil. Sabe quanto é esse dinheiro? Hoje, quando a gente começou o livro, era 20 trilhões de dólares, que é uns 15 PIB do Brasil, vai. Hoje é 70. Quer dizer, 2/3 de todo o capital do mundo só é investido se o cara lê a carteirinha do ESG, aí o cara lê a carteirinha e fala: o Brasil não dá. Então está sobrando dinheiro. Por isso que vem tanta gente falar com o Bolsonaro: pelo amor de Deus, gente, para de desmatar, porque aí você entra no ESG e a gente põe dinheiro no Brasil. Só que aqui é cego, as pessoas não sabem o que é isso, não veem o que é, então o Brasil está ficando, graças a um governo que não sabe o que está acontecendo no mundo, está ficando marginal no mundo que muda depressa, quando o Brasil é o país que é o país para receber esse dinheiro, é aqui que vem, é aqui que vai estar, enfim. Enfim, é isso. Então, acabei um pouco otimista demais num país que está otimista de menos. Olha aqui, eu me lembro, já há algum tempo você pôs essa dicotomia entre vulgaridade e popularidade do Bolsonaro, né? O Bolsonaro chegou ao máximo da vulgaridade quando disse que cagava para a CPI. Né? Ele faz isso com o objetivo de ficar mais popular. Com o que você conhece da história do Brasil, você diria que ele está jogando contra o mundo, mas está jogando a favor de uma vulgaridade na qual o Brasil apostou historicamente? Olha, às vezes, o nacionalismo é uma coisa complicada. O nacionalismo nos protege, faz com que todos nós nos entendamos como brasileiros, que desejemos o melhor para o país, que, enfim, valorizemos o que é nosso, numa maneira muito ampla, né? Ou seja isso, ou transformar em profissão, eu sou militar. Só que nos momentos de mudança, quando a mudança não vem de dentro e está fora, você ser nacionalista em excesso é um problema brutal, porque você tende a achar que as pessoas estão querendo acabar com o Brasil. Então, por exemplo, tem o nacionalismo climático, né, que diz que eles lá de fora querem intervir na Amazônia aqui. Tá bom, então vamos fazer. Isso é a reserva de mercado do clima. Lembra da reserva de mercado de informática, que os nacionalistas também fizeram nos anos 80, com a melhor das intenções? Tem computador, computador é importante. Então a gente proíbe a importação de computador e vamos fazer aqui no Brasil porque vai ter que ser nosso. Deu no que deu. O Brasil não tem fábrica de chip até hoje. A Costa Rica tem. Então, o que acontece? Clima, vamos fazer o quê? Botar barreiras para que não vente da estratosfera no Brasil, a seca do El Niño do Pacífico não venha para cá, né? Clima é mundial, essa mudança é mundial, ela veio, é boa para o Brasil essa mudança, só que a percepção que tem aqui, da maior parte das pessoas, é que estão atrapalhando o nosso nacionalismo.
está atrapalhando a nossa nação. Não, a mudança veio de fora, né? E é bom quando as mudanças vêm de fora. Uma nação, a fronteira de uma nação é porosa, ela deixa entrar e deixa sair, importa e exporta. O Brasil está ficando uma nação caipira. Já aconteceu isso na história do Brasil antes, né? Por motivos nacionalistas, os traficantes diziam que a Inglaterra queria intervir no Brasil, porque o tráfico de escravos era sagrado, e aqui é um bom negócio para a gente. O Brasil, porque ficou nessa, ficou para trás. Então, se você não percebe as tendências mundiais, quando elas não estão aqui dentro, né, elas estão aqui dentro, mas o Brasil precisa aproveitar o potencial do que tem aqui dentro para juntar com o que está acontecendo lá fora. Energia solar, placa solar, ok, a China é a grande fabricante, põe aqui, rápido. Né? Vamos fazer uma coisa, vacina. Por que não a vacina chinesa? Nós vamos morrer todos esperando. Né? Vai ter uma vacina brasileira, tomara, mas tem que estar aberto para essa situação. Então, na situação atual, a melhor coisa que o Brasil pode fazer é olhar tudo que está escrito no Acordo de Paris, adaptar toda a legislação brasileira para receber o máximo de dinheiro ESG e vai chover dinheiro aqui dentro. Se a gente ficar querendo fazer, e aí eu acho que não é um problema específico só do governo Bolsonaro, que é um nacionalista extremado e, nesse sentido, um nacionalista que limita a nação, em vez de ajudar a nação, esse é o ponto, né? Nós temos que mudar depressa na direção de uma economia de carbono neutro. O governo brasileiro tem que fazer o que todos os outros governos do mundo estão fazendo. Eles não são idiotas. Por que a União Europeia, por que a Alemanha, que tinha 5, teve que fechar todas as usinas nucleares, todas as usinas de carvão que são seculares, e para entrar nessa economia? Porque é melhor assim. Então, eles não estão fazendo isso porque eles querem acabar com o Brasil, estão fazendo isso porque o mundo precisa. E o Brasil é parte do mundo. O Brasil é, na economia do clima, parte importante do mundo. O Brasil vai ser importante se seguir este mapa e não o mapa antigo. Esse é o ponto. Para terminarmos, como diria o Mané, uma vez eu fui lançar um livro em João Pessoa e o Mané Cachadalga estava esperando para falar. E eu disse, depois que eu falar, você fala. E quando eu comecei a falar, ele disse assim, e para concluir... E para concluir, eu quero te dizer o seguinte, eu estou mortificado, porque eu acreditei que toda essa burrice de não comprar vacina era terraplanismo, era criacionismo, era negacionismo. Nada, é picaretagem, é gente roubando para essa vacina indiana. Então, tem também aí uma velha mentalidade brasileira, que é a mentalidade do furto. Como lembrou meu amigo Zé Paulo Cavalcante Filho, né? O Padre Vieira já lembrava isso no Sermão do Bom Ladrão. Eu peço que você dê um grande abraço, os parabéns à Júlia Marisa Secula e à Luana Chabib. Parabéns pelo grande recado que vocês estão dando com esse livro, que vai marcar, hein? Que pode ser até que não venda como Mauá, mas vai marcar. Eu espero que venda como Mauá. Estando aqui falando com você, vai dar certo. Tá bom? Olha, foi um prazer enorme ter você na minha sala. Você deu uma... Não foi uma aula, não. Aqui foi um curso. Um curso que deve ser seguido para que o Brasil se salve e que use a experiência dessa quarentena da Covid-19 como uma decisão. A decisão de apostar no carbono zero. Muito bem. Muito obrigado, Neumann. Prazer. Tchau, amigos. Um abraço. Tudo de bom, tudo de bom. Tudo de bom. Que o livro faça o sucesso merecido.